bloco número 2, esse super bloco. Já pode sentar aqui, ó. Já pode vir para cá, já vem doutor Emerson. Doutor Emerson. Cadê a doutora? Vem para cá. Doutora Fernanda. Cadê o doutor Paulo Botura? Vem para cá, doutor. Vem, doutor Ricardo. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Prazer. Tudo bem? Eu sei, Dani. Aqui, ó. A Dani está aqui, Dani Nardini. Vou falar de vocês todos agora. Dani, que é influencial, ó, digital influencer. Eu já estou te seguindo, Dani. Aumentou lá um seguidor. Não sei se né, tem bastante, mas eu estou lá, né? Com ela. Ela tem bastante, mas eu estou junto, né? Não deixei ela sozinha não, né, doutor Paulo? Não, isso é mesmo aí. Eu vou pro lado de cá, ó. Eu mandei fazer esse óculos novo, estou me adaptando com ele. O cara vai ficando velho. Cadê a Kelly? Kelly, vamos começar? Cadê Lara? Cadê minha equipe? Minha equipe sumiu. Eles me abandonaram. Enquanto isso, deixa eu falar dos patrocinadores então. Põe para mim, tá na tela aí, Nenê. Deixa eu falar para vocês. Dr. Paulo Botura foi patrocinador do evento passado. Você lembra, doutor? Você estava lá nos Estados Unidos, mas eu estava falando de você aqui, ó. Ao vivo aqui. Foi bonito, hein? Cadê o Álvaro? Tá aí? Ô Kenny, você tá bem? Que bom que você veio, viu, Kenny? Você não perde uma também, né, Kenny? Sempre a gente levando informação que salva, né? A doutora Raquel também veio ver o doutor Ricardo. Doutora Raquel, ó, de criança e adolescente. Você tem que estar aqui o ano que vem, hein? Aí, Kelly, já pode sentar já. Não, eu mudei o sistema aqui agora. Eu já vou começar aqui. Ô, Carol, você consegue... eu precisava da Lara, porque eu quero passar o sorteio do Mundo Flex. Vê lá, Bia, para mim, por favor. Ô, Lara, vamos ver se está todo mundo com... Cadê o que eu vou sortear? Pega ali para mim. Tem, doutora Marília, hein? Mais uma filha aqui agora, hein? Ê, doutora. Quase que foi 4 filhas médicas, né? Teve um que saiu normal, né, doutora? Teve um que fugiu. Brincadeira, esse negócio normal, doutora Flávia. Teve um que não quis fazer medicina, só uma. Aí tem genro médico também. Aqui, cadê? E o que nós vamos sortear? Cadê? Pega lá, deixa eu apresentar o sapato da Mundo Flex aqui, o calçado lá da empresa do seu Sérgio, da Amanda. Você que é o representante aqui? Onde é que o pessoal acha esse sapato aqui esse calçado para comprar aqui em Rio Preto? Só entrar no site www.mundoflex, tu vai encontrar vários endereços. mundoflex.com.br. Tem os locais lá. E fala o seu nome e a região que você atende. Meu nome é Alexandre, trabalho na região de Rio Preto e Ribeirão Preto. E Campinas também. Você está com a região grande, Alexandre. Seu Sérgio tá firme com você, hein? Legal. Então aqui, pessoal, ó. É esse aqui que nós vamos sortear agora. Vamos começar. Alguém não pegou Ô Dani, você já pegou o seu? Aqui, ó. Entrega pra Dani aqui, ó. A Dani vai participar do sorteio. Aqui, Dani, que nós vamos sortear, ó. Olha aí, ó. Pra quem tem uma avó aí com... Ei, doutor Emerson, ó. Isso aqui dá para receitar lá no consultório, viu? Ajuda o meu amigo Alexandre lá, o pessoal da Mundoflex. Lá não dá, viu, doutor? Dá também, né? Dá também. Pronto? Tá todo mundo com o cupom na mão aí? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, Lara. Sapato, um calçado focado na saúde da Mundoflex. Final... Oi, doutora. Não, tranquila, por favor, já senta ali do lado da doutora. Pode. Ó, número 80024. Aí tá aqui o sapato da Mundoflex, o calçado. Obrigado. Vem fazer a foto aqui.
Thiago, cadê a caixa? Vem cá, Alexandre, vem na foto você também. Aqui, ó. Fica no meio aqui. Eu e o Alexandre na ponta aqui. Vem cá, Alexandre. Pessoal, ó, depois passa ali no stand do Alexandre. Tem várias doenças lá e vários tipos de patologia que é recomendado o uso do calçado da Mundoflex. Para quem quer ter qualidade de vida, para usar um sapato, um calçado bacana, especialmente aí para quem tem alguns problemas no pé, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui o bloco 2. Letícia, está tudo pronto aí? Eu vou falar dos patrocinadores primeiro, antes de começar o evento aqui. Doutor, posso ficar do seu lado aqui, né? Então tá. Esse meu amigo Rei do Sorriso aqui, o cara que mais põe sorriso nesse Rio Preto e região. Doutor Paulo Boturo vai ficar aqui do lado cuidar das minhas fichinhas aqui. Como diz o Faustão, né, Kelly? Quem sabe faz ao vivo, né? Aqui é ao vivo, né? Então, deixa eu começar então. Mais uma vez eu quero agradecer a disponibilidade e a parceria do Shopping Iguatemi, que proporcionou esse belo espaço para nós aqui, onde a gente pode estar levando informação que salva para todo o Brasil, através das mídias sociais e também aqui no nosso evento, que está sendo, tudo aqui está sendo gravado, viu, pessoal? Está sendo gravado. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Aqui está tudo sendo gravado. Além de ser transmitido ao vivo, esse evento, ele está sendo gravado, depois ele vai para a plataforma do YouTube. Então vocês vão receber um link depois, para vocês ajudarem a impulsionar isso aí nas mídias sociais de vocês e mandar para os clientes também, para verem esse bate-papo aqui bem legal, tá bom? Eu quero agradecer o HO Redentora, com um novo hospital, super moderno e agora também sendo modernizado com novos equipamentos. Quero agradecer a Constantini, que está aqui do nosso lado, que é a nossa parceira e nossa patrocinadora. E vocês já foram lá na Constantini fazer o preenchimento lá do cupom? Já tiveram lá? Kelly, você já fez, amor? Vai lá, porque vai que eu não preciso comprar o presente de Natal. Eu já me livro disso aí, tá bom? Quero agradecer a Mundoflex. Obrigado ao Alexandre, obrigado ao seu Sérgio, a Ana e a Amanda que estiveram aqui com a gente também. Quero agradecer a RIS Contabilidade Médica. O Zé Eduardo Risse vai estar aqui na quinta-feira, num super bloco especial de gestão de carreira médica e profissional da saúde. Então, ó, vocês todos aqui foram convidados já para o nosso evento de quinta-feira. Então, vocês não percam, venham antes, Dr. Emerson, 7h30, ver as novas tendências em gestão de carreira médica para 2020. Nós vamos ter aqui, ó, profissional em direito médico, direito empresarial, contador da área médica, assessor de imprensa na área médica, consultor na área médica, tá bom? E aí depois às 9h nós vamos lançar o nosso portal novo. Quero agradecer também a Personalize Pharma, que amanhã está aqui a Eline com a equipe dela, a Lacoste, que me veste hoje, o Kedson Barbeiro, que é arquiteto e especialista, ele também vai estar aqui falando sobre arquitetura na área da saúde. Quero agradecer a Fibrato, que fez todos esses móveis aqui bonitos para nós, bem lindos, que vocês estão aqui tendo a oportunidade de estar aqui nesse ambiente. Eu queria falar que a Fibrato, uma coisa que me encantou muito, é fábrica. A maioria aqui que eu sei tem construindo, está com casa nova, é fábrica aqui de Rio Preto e é sensacional tudo, preço e qualidade. Preço e qualidade aqui em Rio Preto, Fibrato. A Mr. Cat, que é a nossa parceira, uma loja da Silvia Lorenzini, a Richards também, a Bob Store, o IORP, o Hospital de Otorrino Especialidades. Amanhã vai estar aqui o Dr. Cassiano Moretti, vai estar aqui com a gente. A Ferreira de Melo, Neves e Vacari, que é o escritório de advocacia. Na quinta-feira vai estar o Dr. Kleber Vacari, especialista em direito médico, com a gente aqui. E quero agradecer à Uniprime, aos meus amigos da Uniprime que estão ali, aos meus gerentes lá. Isso aqui está tudo sendo bancado pela Uniprime, porque eles são o meu banco. Então, se eu estou aqui hoje é porque eu tenho um banco, né, Liana? E esse banco é especialista em profissionais da área da saúde. Então, você que é médico, dentista, você não tem uma conta na Uniprime ainda? Está aqui, ó, trouxe a nossa equipe de gerente, eles são especialistas em área da saúde, falem com eles. Quero agradecer a presença do Rocha e da Olinda, que são dois especialistas em imóvel, só que aqui a referência é a compra de imóvel nos Estados Unidos, mas na quinta-feira o Dr. Sebastião Rocha também vai estar no Gestão de Carreira Médica falando sobre investimento em imóvel, que é uma tendência para 2020, certo, Rocha? É isso aí. Então você quer comprar uma casa em Orlando, Casa dos Artistas, ali está.
Então vamos lá, agora eu vou apresentar os nossos participantes e vamos começar aqui, Dr. Paulo, para que depois a gente faça um programa bem legal e transmita ao vivo. Eu quero agradecer a presença da Daniele Nardini. Daniele, que é digital influencer e inspira muitos seus seguidores a ter uma vida, uma qualidade, um estilo de vida saudável. A Daniele vai contar daqui a pouquinho, né, a sua história. Eu fui ver, viu, Daniele? Eu tô ligado. A Sofia contou para mim, eu fui lá olhar. Você tem uma história bem legal. Obrigado, viu? Eu também quero agradecer a presença do Dr. Ricardo Funes. Doutor, obrigado por você estar aqui com a gente. Funes Bastos. O doutor é graduado em Medicina pelo Centro Universitário Serra dos Órgãos, é isso, né? Especialização em Neurologia e Neurofisiologia pela Clínica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Possui título especialista em Neurologia pela MB e é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Legal, doutor? Vai ter um tema muito legal, eu estive lá no consultório do doutor essa semana passada. Falamos sobre TDAH no adulto. Kelly, legal esse tema, hein? E eu tenho aqui também a alegria muito grande de ter essa família conosco aqui. Desde o início dos nossos trabalhos aqui, a Kelly queria muito que a família Caniza estivesse conosco. Ela lutou demais, viu, doutora Rosângela? A minha mulher lutou muito pela referência que vocês são na cidade, pela referência que a doutora e conseguiu fazer com que os dois filhos fossem médicos, 2 médicos tem mais 3, que só está o doutor, o terceiro é anestesista, isso, então está a doutora Larissa também, o doutor Lucas está em São Paulo, nós temos um vídeo dele que nós vamos mostrar. Então, assim, muito obrigado, viu, por vocês estarem com a gente, doutora Larissa, doutora Rosângela, que é graduada pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, residência também aqui no HB e título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasco. Obrigado, viu, doutora, você está aqui com a gente. Doutora Larissa Caniza também, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, né, doutora? Caiu aqui, doutor, me ajuda aqui. Doutor Paulo, você que é meu amigo, você tem que me ajudar. Aqui, meu assistente. Deixa eu ver, ainda falta mais um pedaço da doutora aqui. E a doutora também atende e é titular da Clínica Caniza de Medicina Integrada, né? Ali no bairro Santa Cruz, ali? Jardim Europa. Uma clínica bonita de esquina, vários profissionais atendem ali. Eu quero agradecer também a doutora Flávia Funes. Doutora, obrigado, viu? A doutora que atende, tem especialidade em endocrinologia e metabologia no Instituto Estadual de Diabetes de Endocrinologia lá no Rio de Janeiro e clínica médica pelo Hospital de Base. E é membro associado da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e também, se vocês não sabem, a doutora Flávia é triatleta e ela vai contar um pouquinho dessa história. E é uma das primeiras clientes da Revista Saúde. Sabia que a doutora Flávia veio primeiro que você? Você demorou umas 2 edições para vir comigo, viu, doutor? Mas a doutora Flávia, com a doutora Marília que está ali, elas estão comigo há mais tempo. Mas eu sou grato a você igual, viu? Você demorou um pouquinho, mas você veio. Eu quero agradecer também a doutora Fernanda Zamperlini. Doutora, obrigado, viu? Título de especialista em cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Nossa, a segunda cirurgiã aqui. As mulheres estão dominando esse mercado também de cirurgia, viu? Parabéns. Título de especialista em endoscopia pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, a SOBED. Muito bom. Aqui tem um grande amigo também, ele que é um dos maiores nomes na cirurgia vascular, aqui um dos grandes nomes, maringaense, né, doutor? Lá, não é maringaense, né? Formou na Universidade Estadual de Maringá, eu e ele formamos lá, só que ele é médico, eu sou economista. Mas nós formamos lá, né, doutor? Não, hein? Ele tem graduação pela Faculdade Estadual de Maringá, é especialista em angiologia e cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Vários capítulos escritos aí sobre esse tema e uma das referências na nossa região quando o assunto é cirurgia vascular, e ele é um dos titulares da DMC. É isso, né, doutor? E também quero agradecer finalmente aqui, mas não menos importante, ao meu amigo Paulo Botura. Ele que é mestre em ciências pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, Ciência da Saúde, DSD Team Certificado Member em Miami, Skin, estou certo aqui, Skin Concept Member
membro da Liga SEREC, é isso? Coordenador do curso Full Digital Workflow em São José do Rio Preto e membro da Sociedade Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética, SBOE. E agora também está nos Estados Unidos, também levando o trabalho daqui do Brasil para os Estados Unidos, Dr. Paulo Botura. Bom, seria isso. Vamos começar, Kelly? Então apresentei todo mundo aqui. Nós já estamos ao vivo. Vamos começar? Eu queria pedir uma salva de palmas para esses profissionais aqui que deixaram um tempinho para dar atenção e falar sobre informação que salve, sobre saúde para todo mundo. Letícia, você está aí? Estamos ao vivo então pela plataforma do Insta, do rsaude.com, rsaude Rio Preto, e pelo Facebook também, Revista Saúde Rio Preto. Nós vamos começar agora esse super talk show com essas super feras aqui. E eu gostaria de início que eu apresentei vocês, mas eu gostaria que vocês se apresentassem também, falassem um pouquinho do que vocês fazem no dia a dia de vocês e contassem para as pessoas que estão em casa nos assistindo e as pessoas que estão aqui também. No final, nós vamos liberar para pergunta, tem pergunta de internet, nós estamos aqui à disposição de vocês e os profissionais também. Vou começar com você, Dani, fica à vontade. Já aproveita e já conta um pedacinho, um pouquinho dessa sua história, dessa mudança de vida, essa coisa que fez, essa atitude que fez você mudar completamente de vida e ser o que você é hoje. Boa noite, meu nome é Dani Nardini, eu tenho 33 anos, sou mãe de 2 crianças maravilhosas, esposa, e comecei há um tempo atrás mostrando a minha vida no Instagram, e aí aconteceu que deu certo e hoje eu mostro meu estilo de vida para 79 mil pessoas. E eu fui durante muito tempo sedentária, nunca gostei de fazer nada. Meu marido que está ali, ele sempre foi esportista, sempre lutou. E aí quando há uns 2, 3 anos atrás, eu estava numa viagem, quebrei meu pé andando com meu filho. Fiquei 3 meses sem conseguir colocar o pé no chão e aí eu decidi que quando eu voltasse a andar, eu iria mudar minha vida e procurar mais saúde pela minha família, para os meus filhos. E aí eu comecei a cozinhar e fazer esporte e hoje eu sou apaixonada por essa vida e aconselho, sempre falo isso, é muito difícil começar, mas depois que você começa, você não consegue mais parar. Então, priorizem sempre a saúde da família e coloquem o esporte em primeiro lugar na vida de vocês, antes de Deus, jamais, né? E vocês vão ver que a mudança vale muito a pena. Legal, Dani, obrigado, viu? Doutora Flávia. Oi, meu nome é Flávia Funes, eu sou médica endocrinologista, trabalho na Clínica Núcleo, que é a clínica familiar com os meus pais e minha irmã, né? Como minha irmã disse no outro bloco, né? A gente vem de uma família de médico. Além disso, eu sou triatleta, comecei com triatlon desde 2011, mas o esporte está na minha vida basicamente desde que eu nasci, graças aos meus pais. A doutora Marília, que é praticante do golfe, né, doutora? Sempre a gente está por lá, mas já fez outros esportes também, né? O golfe é por último agora, né? Legal. Pois não, doutora Larissa. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Larissa, eu sou dermatologista, sou nascida e criada aqui em São José do Rio Preto e fiz a faculdade e a residência médica na PUC de Campinas e estou de volta aqui desde 2009. Legal. Eu atuo na dermatologia há 15 anos e há 5 anos tive o privilégio de montar uma clínica junto da minha família. Da minha mãe, que está aqui do meu lado, que é ginecologista, meu irmão, que é cirurgião plástico, as minhas 2 cunhadas, uma que está aqui também, que é alergista, a outra que é esteticista e outros amigos que hoje integram também o corpo clínico da Canisa. Doutora, então, eu queria quantos agradecer. médicos lá hoje? Hoje nós somos em 8.
8 médicos. 8 profissionais. 7 médicos e a minha cunhada, que é esteticista e micropigmentadora. Muito legal. Então é um prazer muito grande. Eu dei aula na FAMERP de 2010 a 2015. Acabei dando uma pausa nessa carreira universitária quando eu tive as crianças. Meus 2 filhinhos estão aqui hoje. E pretendo ainda voltar, mas por enquanto estou só lá na Canisa mesmo. Ótimo, doutora. Que bom. Doutora Rosângela, por favor. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite da Kelly. Estou muito contente de estar hoje aqui, podendo passar um pouquinho de informação para vocês. Que bom, doutora. Eu sou de família também de São José do Rio Preto. Meu pai foi nascido aqui, eu sou nascida aqui. E eu sempre amei a medicina. Quando, com 16, 17 anos, eu me vi escolhendo uma profissão, a única que passou pela minha cabeça foi medicina. E eu sou apaixonada até hoje pela medicina, tanto que, de uma maneira ou de outra, eu acabei passando essa paixão pelos meus 3 filhos, que a minha filha até brinca, que por livre e espontânea pressão, os meus filhos acabaram fazendo medicina os 3. A Larissa, que é dermatologista, o Lucas, que é cirurgião plástico, meu outro filho é anestesista, por isso que ele não tem consultório junto com a gente na Clínica Canisa, mas ele é do corpo clínico de anestesista do Hospital Alsta. Casado também com uma médica, que é a alergista, imunologista, e a minha outra nora, que é esteticista e micropigmentadora, e trabalha junto com o marido, o Lucas, que é cirurgião plástico, fazendo todos os pós-operatórios dele. Então, só não vale vocês perguntarem há quantos anos que eu exerço a ginecologia, tá, gente? Imagina. Só não vale. Mas é apaixonante poder cuidar da saúde das mulheres. E eu estou aqui para depois a gente participar de um bate-papo. Que legal, tá? doutor. Mas eu sou apaixonada pela ginecologia e faço obstetrícia ainda também. Que joia. Então eu acompanho as mulheres desde a sua adolescência até a pós-menopausa. E já tenho pacientes que nasceram comigo que já ganharam nenê comigo. Ó, que legal. Gente. Então, é que a doutora começou muito gostoso. cedo, né, doutora? Por isso. A doutora começou muito cedo, né? Não, eu comecei cedo na faculdade, realmente. Doutora, só uma. Obrigada. Como é que eu falo o nome das 2 noras que estão aqui com a gente? Falar o nome? O nome delas, tá. da doutora que é alergista. A doutora Carolina Junqueira Franco Canisa e Amália Jacom Fernandes Canisa. Minhas noras muito queridas. Que bom, ótimo. Que estão aqui presentes. Obrigado, viu, gente? Doutora Fernanda, por favor. Oi, boa noite a todos. Sou Fernanda Zamperlini, diferente de todas aqui. Eu não vim de uma família de médicos e escolhi logo ser cirurgiã. Como vocês já disseram no bloco anterior, hoje em dia nós vemos cada vez mais mulheres, né, na cirurgia. Eu sou endoscopista também. Estou em Rio Preto desde 2013, desde que eu comecei a residência, e aqui fui ficando, trabalho hoje aqui. Sou assistente da residência da Santa Casa e hoje eu posso dizer que cada vez mais mulheres, né? Esse ano, por exemplo, temos 4 mulheres, então a gente está tomando a frente aí, posso dizer. Tem 4 mulheres fazendo residência e tem 4 vagas. São 6 vagas. Então tem mais mulher do que homem fazendo residência. Exato. Doutor Emerson. Teve um ano já que tinha um homem só, no meio de um monte de mulher. É interessante, viu, doutor? É uma coisa a ser estudada, porque né, as mulheres se tornando cirurgiãs. Exato, muito interessante. Muitas das vezes elas acabam escolhendo outras especialidades, não necessariamente ficam na cirurgia geral, né? Mas cada vez mais mulheres cirurgiãs aí. Legal, show de bola. Doutor Emerson, por favor. Só um pouquinho, antes estava aqui, a doutora Fernanda Funes estava aqui, e eu conheço ela há um bom tempo, né? Ela falou, Renato, ela é um pouco mais tímida, né? Porque ela tem esse sangue de cirurgiã, né? O cirurgião ele é muito mais incisivo, né? Ele é um profissional da saúde ali, mais de resolução, né? Mas eu falei, não, doutora, fica tranquila que eu não vou te botar em fria. Aí ela participou com a gente aqui, que é uma particularidade de vocês, né? Muito mais focado em solução. Assim como o doutor Emerson também, que é cirurgião vascular, uma das grandes referências nossas aqui. Obrigado, doutor. Obrigadão aí pela introdução, Renato. Além de tudo, é um grande amigo. E eu sou paranaense, me tornei rio-pretense. Tá? Me formei na Universidade Estadual de Maringá, mas já estou em Rio Preto há 23 anos. Então, são 23 anos de cirurgia vascular aqui.
Meu início foi lá no IMC, no Instituto de Moléstias Cardiovasculares, onde eu sou sócio cotista até hoje. No empreendimento mais novo, há 1 ano e meio, uma nova clínica particular, onde eu me dedico praticamente exclusivo aos pacientes com patologias venosas, as varizes, muito associado a tratamento estético, com o uso do laser e tudo mais. Mas eu queria te contar um fato que na minha faculdade nós já sabíamos que isso seria uma realidade breve. A minha turma na Universidade Estadual era exatamente 50% masculina e 50% feminina. E nós já falávamos, vai inverter, vai ser 80% mulheres. Por quê? Sem dúvida, as mulheres têm uma dedicação ao próximo, talvez muito ligado à maternidade, a essas questões. Então, essa atenção, esse cuidado, que inicialmente ficava restrita a algumas áreas, hoje é muito comum. Você vê uma grande cirurgiã, você vê uma grande colega médica dando aulas, palestras e proferindo, que as desbravadoras de alguns anos atrás se sentiam muito isoladas, hoje elas já compõem a maioria dentro dos cursos de formação e pós-graduação. Elas têm uma dedicação muito exclusiva, tá? E eu tenho que elogiar muito o público feminino, que compõe a vasta maioria no meu consultório. Boa, doutor. Eu adoro isso, viu? E principalmente as colegas médicas, que elas acabam entendendo muito da filosofia que há muito tempo eu adoto, que não existe você tratar uma patologia, uma doença, só do ponto de vista funcional. Todos nós nos preocupamos com a estética associada. Não existe ninguém que queira fazer uma cirurgia e ganhar uma cicatriz feia. Não existe ninguém que queira fazer um procedimento e ficar com uma marca. Isso não existe, tá? Se existiu, era por falta de técnicas adequadas para se realizar tratamentos com uma finalidade estética associada. E longe, já considero a época que era considerado algo supérfluo, um cuidado estético, quer seja com a boca, com um tratamento e uma estética bucal, quer seja um tratamento dermatológico. Hoje é uma realidade. E principalmente cuidado com a saúde, nos estilos de vida, na atividade física, que por muito tempo isso ficou restrito a poucas pessoas que tinham essa visão. Graças a Deus isso tudo está vindo à tona. Verdade, e as pessoas, através de instrumentos como esse teu, estão cada vez mais despertando para a necessidade de ter um cuidado com a própria saúde. Show de bola. Obrigado, doutor. Um abraço. Doutor Ricardo, só uma curiosidade, doutora Rosângela, na sua turma, a doutora lembra quantos eram homens, quantas Não, mulheres? Não, a minha turma era mais de 50% ainda homens. Homem, mas né? acho que acredito que 55 a 45. Ok. E nós temos ótimas profissionais desde a minha época, mas a primeira turma, eu lembro da primeira turma de faculdade de medicina aqui na FAMERP, parece, se não me engano, tinha acho que 6 ou 7 mulheres. Legal. Depois esse número vem aumentando gradativamente com o passar dos anos. Show de bola. Doutor Ricardo, por favor. Boa noite, meu nome é Ricardo Funes Bastos. Eu sou nascido e criado aqui em Rio Preto também, primo da doutora Flávia, né? Acho que na nossa família, se contar todo mundo, dá quase uns 30 médicos por aí. Aí eu já... É verdade, o doutor faz parte desse clã aí, né? Eu me formei em medicina no Centro Universitário Serra dos Órgãos, que fica em Teresópolis, região serrana do Rio. Foi lá que eu conheci minha esposa, a doutora Raquel, que é natural de Goiânia. Veio para cá comigo. Nós temos agora o Felipe. Eu fiz neurologia clínica na FAMERP, depois eu fiz neurofisiologia clínica. Atualmente eu atendo no Instituto de Neurologia Rio Preto. Também sou preceptor de serviço de residência médica do Hospital de Base e também atendo no ambulatório de especialidades médicas ali no AME de São José do Rio Preto. Legal, doutor. Obrigado, viu? Vai ter tema muito legal aqui, porque a tua área aí, para quem quer mudar de vida para 2020 com certeza. E quem tem algum distúrbio, como o próprio TDAH que a gente comentou no adulto, tem solução, né, doutor? Solução ou melhora do quadro, né? Com certeza. Legal. Doutor Paulo Botura, obrigado, doutor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renato e Kelly, pelo convite.
estar aqui. É sempre um prazer para mim estar com vocês. Você sabe disso, que o Renato é um grande amigo. E eu sou o único dentista aqui da turma, né? Mas eu não venho de família de dentistas também. Eu me formei assim, tive a vontade de fazer odontologia, porque minha irmã fez odontologia antes, mas a gente não tem tradição na área da saúde. E ao fazer odontologia na Universidade de Linz, que na época era a Unimep, em Linz eu fui fazer especialização na Unesp, era Satuba de periodontia, e depois fiz especialização em implantodontia. Então minha formação é de cirurgião mesmo. Porém, depois de um certo tempo eu quis resolver os meus casos de reabilitação, e aí fui picado pelo bicho da estética também. Então hoje 70% talvez dos meus casos são focados na estética, 80% do meu consultório são de pacientes mulheres, porque as mulheres se cuidam mais ainda, e na odontologia nem se fala, né? A maioria é esmagadora de mulheres dentistas, né? É, verdade. E fui professor universitário aqui da Unir por 3 anos, que me orgulho muito disso. Sou de Birá. Que Rio Preto faz parte da grande Birá, né? É uma realidade. E a melhor água do Brasil está em Birá, né? E é isso. Doutor, sabe que eu fiquei, enquanto o doutor Emerson estava falando, veio um negócio na minha cabeça. Há quanto tempo que, assim, é uma coisa recente, que a dentadura ainda era digamos assim, uma ferramenta ou uma solução. Não faz tanto tempo que a dentadura deixou de ser uma ferramenta principal de solução, que ainda é usada, mas... para muitos casos ainda, paciente que não tem osso vestibular, infelizmente a gente não tem muito o que fazer, a não ser grandes enxertos ósseos. Mas a gente vem substituindo isso com implantes, né? E hoje os implantes vieram assim com total eficácia, já está no mercado há 40 anos. E é o que a gente tem feito muito hoje. E estou em Rio Preto, só para constar, estou em Rio Preto faz 15 anos, então sou rio-pretense de coração, tá? É igual eu e você, o Emerson, nós vamos criar essa, né, rio-pretense de coração, né, doutor? Legal, Kelly, ó, que time aqui também, hein? Timaço, hein? Muito bom, né? É muito legal reunir um time desse para a gente falar que o que acontece quando você não prioriza a sua saúde. E eu estava pensando hoje, até coloquei que o bem mais precioso que a gente tem é a saúde, né? Quando você fala, eu amo a minha família, mas se você não cuidar da sua saúde, você vai deixar a sua família. Então, muitas vezes, você vai deixando a sua vida, porque está corrido, porque vou levar meu filho, vou levar todo mundo, mas você mesmo não vai. E esse bloco eu acho muito importante, e esse tema, né, que a gente falou sobre o Projeto Start, é de você fazer uma retrospectiva da sua saúde. Você parar e pensar se esse ano você, principalmente no fim do ano, todo mundo faz uma retrospectiva da sua vida, né? E a gente quer fazer as pessoas pensarem na retrospectiva da sua saúde. Muitas vezes você está pensando em todos, mas não está pensando em você. E eu queria abrir esse quadro falando de uma coisa muito importante, né? Que nós estamos no Dezembro Laranja. E até a Mari falou que ela corre, pega sol muito. Não sei se você fica muito com exposição ao sol. E eu tive, faz pouco tempo que eu falo que a informação salva. A gente fica sabendo de tantas coisas assim que vai passando, né? Eu fui comprar um protetor solar e o menino falou, esse é bom porque não sei o que, pega tantas camadas. Eu não sabia nem que existia protetor que pega 1 camada, 2 camadas ou 3 camadas. Eu achava que era tudo igual. Então eu queria que a doutora esclarecesse esse negócio das camadas. E eu queria que a doutora desse uma dica muito assim, para quem faz esporte, para quem fica com excesso de exposição, agora o verão, falar mais sobre isso. Bom, então vamos lá. Desde 2014, a Sociedade Brasileira de Dermatologia instituiu o Dezembro Laranja. Então, depois do Outubro Rosa e do Novembro Azul, vem o Dezembro Laranja. E eu acho que cada vez mais essa campanha vai ganhar força, porque quando a gente pensa estatisticamente, e a maioria das pessoas não tem essa noção, o câncer de pele, hoje, ele representa quase 30% dos diagnósticos de câncer no Brasil
e o INCA estima uma média de quase 200 mil casos novos ao ano. Então, o câncer de pele ele é mais frequente do que a gente imagina. E a questão do protetor solar também vem ganhando cada vez mais força. Protetor solar não é tudo igual. E o que a SBD recomenda? A gente tem que olhar basicamente duas coisas. Primeiro, o FPS, aquele númerozinho tão famoso, ele indica a proteção UVB, porque a gente tem 3 tipos de radiação solar: UVA, UVB e UVC. A UVC não atinge a superfície da Terra, por isso que a gente fala mais do UVA e do UVB. Então, o FPS, ele vai indicar a proteção UVB. E tem um outro númerozinho que ele vai aparecer cada vez mais nos protetores solares, que é o PPD. O PPD representa a proteção contra o UVA. E ele tem que ser 1/3 do FPS. Então, se a gente considerar que eu preciso de um protetor com FPS mínimo de 30, ele tem que ter um PPD mínimo de 10. E a questão não é tanto a camada que ele protege, mas o tipo de radiação que ele barra. Se ele barra o UVA, o UVB, e hoje se fala muito também da luz visível. Hoje os bons protetores, eles têm proteção também contra a luz visível, que é aquela luz da tela do computador, aquela luz da televisão, aquela luz da lâmpada halógena. Então, procurem o seu dermatologista. Eu brinco, né, que o bichinho da estética, ele pica a gente, e tem que picar mesmo, a tecnologia está aí, é para a gente melhorar, mas o bichinho da pereba tem que picar também. Porque a maioria dos pacientes que eu faço, é uma brincadeirinha, pereba, é óbvio, né? Não me entendam mal, mas a maioria dos diagnósticos de câncer de pele que a gente faz hoje, o paciente não procura o dermatologista por causa da lesão. O paciente vai por um outro motivo. Então, pelo menos uma vez por ano, tem que ir no dermatologista, tem que olhar o corpo todo. Tem vergonha? Leva um shortinho. Os homens às vezes são mais vergonhosos. Homem acha que não tem que passar protetor solar, porque acha que é uma coisa aí, de beleza e tudo, né, doutora? Fala para essas pessoas. Converse com o seu dermatologista sobre o melhor protetor. Converse com esses meninos que eu quero perguntar, você passa protetor solar? Doutor Emerson passa para jogar o tênis. Você e passa, hoje doutor? a gente tem protetores para pele masculina, hein? Não tem mais desculpa. São mais sequinhos, não tem aquele cheirinho do sandal. Então, converse com o seu dermato, porque as opções aí são muitas. E depois a gente vai falar que tem até substâncias via oral, para a gente complementar a fotoproteção. Aí falou que é o comprimidinho, todo mundo quer, né? Mas, por enquanto, ainda não chegou o dia que a gente vai tomar o protetor. Por enquanto, a gente toma e passa. Doutora, eu tenho uma curiosidade, assim, esses dias eu estava, é mais um mito ou até um preconceito, como a gente falou antes aqui, parece dar uma certa, sei lá, que parece que as pessoas não morrem de câncer de pele. Aí eu estava assistindo uma reportagem, fulano morreu de câncer de pele. Lógico que já estava em metástase e tal. Foi o Roberto Leal, né? Esse mesmo, obrigado, doutora, bem lembrado. Aí eu comecei a pensar naquilo, né? Porque a impressão que se tem que ele não é um câncer tão, como a doutora, 30% é bastante. Mas quando isso acontece, é quando se não pega no começo, ele é muito perigoso, certo? Então, os cânceres de pele, a gente tem 2 grupos. Tem o grupo dos carcinomas e o grupo do melanoma. Os carcinomas, eles são os mais frequentes, mas eles têm baixa letalidade. O melanoma, que normalmente é aquele que vem da pinta preta, vamos falar assim a grosso modo, o melanoma ele é o mais perigoso. Ele é menos frequente que o carcinoma, mas ele é mais letal. Mas tanto um grupo quanto o outro, quando eles são diagnosticados precocemente, o índice de cura é superior a 90%. Show de bola.
É bom falar sobre isso porque é algo... E tem um número de homem e de mulher? Tem, tipo, homem tem mais câncer de pele do que mulher? Porque a mulher vai passar a base e já tem uma proteção, né? Tipo, no rosto. Começa mais no rosto, é mais no corpo. Então, os carcinomas, eles acometem mais as áreas expostas ao sol. Então, rosto, orelhas, que é uma área que a gente negligencia. A mulher ainda tem o cabelinho que protege, os homens não têm. Couro cabeludo nos carequinhas, então lembrar também, eu brinco, couro descabelado, ele é perigoso, então passar protetor solar também. Então, área fotoexposta. E o principal fator de risco para os carcinomas, pessoas de pele clara, principalmente com mais de 50 anos, mas a gente tem visto casos em pacientes cada vez mais jovens e sem histórico de exposição solar importante. Aí vem a questão do estresse, que a doutora Camila comentou no outro bloco, que aí isso é tema também para outra discussão. E exposição solar. Já o melanoma, existe um fator genético muito importante, além da exposição solar. E o melanoma ele pode dar em qualquer lugar do corpo, exposto ou não à radiação solar. Existe até melanoma no epitélio pigmentado da retina. Então, o melanoma tem o fator genético, daí a importância do exame periódico das pintas. Então, fica aí a dica. Muito bom, posso falar menos, que eu adoro esse doutora, tema. Quanta informação, hein? Quanta informação. Oi, Dani. Posso dar uma dica? Por favor. Que eu aprendi com a doutora Larissa? Eu deixo o protetor dentro do carro e aí, em vez de passar o creme na mão, eu passo o protetor. Então, eu aprendi com ela. Primeiro, o protetor com base, porque eu não usava protetor no rosto. Ela me ensinou o protetor com base e andar com o protetor na porta do carro. E aí, a gente passa como se fosse um hidratante. Tenho usado muito. Pois não, doutora, fica à vontade. Só fazer um complemento. Semana passada, nós fizemos um diagnóstico de melanoma um pouquinho diferente. Foi solicitado um exame de endoscopia de um paciente internado por hemorragia digestiva. Era um sangramento nas fezes, um senhorzinho de uns 75 anos. E nós fizemos o exame e tinha umas lesões típicas, que na verdade eu tinha visto uma vez só, de metástase gástrica de melanoma. Eram umas lesões ulceradas com um fundo escurecido mesmo, da cor de melanoma, e sangram. E esse era o motivo. Ainda devolvi o paciente para emergência e falei, vocês procuram, olhem tudo, leito unguial, lugares escondidos, né? E ele tinha uma lesão enorme em pavilhão auricular. Enorme. Assim, pegava quase, e um homem, cabelo curto, e ninguém nunca olhou. Né? Tem uma regrinha muito simples, que a gente chama de regra do ABCDE, que é uma regra para você identificar uma lesão suspeita de melanoma. Então, A, assimetria. B, bordas. Então, aquela lesão que é denteada, que não é redondinha. C, coloração. Vários tons na mesma pinta. Marrom claro, marrom escuro, preto. D, diâmetro maior que 0,5 milímetros. E E, evolução. Então, aquela lesão que nunca coçou e começa a coçar, nunca sangrou, começa a sangrar. Então, alguma mudança que aumentou de tamanho. Mas uma coisa super importante, por mais que a gente ensine essa regrinha, e o autoexame é muito importante, tanto que a hashtag desse ano da campanha é hashtag sinais do câncer de pele. Então, eles estão batendo muito nessa regrinha. Mas por mais que a gente ensine, o autoexame não substitui a consulta dermatológica, porque a gente tem lesões que são melanoma e que fogem dessa regra. E outra coisa, câncer de pele não é só pinta escura. Ferida que não cicatriza, lesão áspera que aumenta de tamanho, também pode ser câncer de pele. Porque, como eu falei para vocês, tem 2 grupos. Então, tem que ir no dermato. Ô, louco, ainda estou numa verdadeira aula aqui. Muito obrigado, viu? Muito top. Nós nem começamos, já valeu a noite aqui, viu? Né, doutor Emerson? Agora vai jogar tênis, passar o protetor, hein, bonitão? Tem que passar, né? Bom, eu quero dar continuidade aqui com esse assunto de prevenção também com a doutora Rosângela.
Doutora, recentemente nós fizemos aqui um evento muito legal, que foi o do Outubro Rosa. E o Outubro Rosa, ele além, o governo federal no último ano, ele instituiu o câncer de colo de útero também dentro dessa campanha. Eu queria que a doutora comentasse, porque existe uma evolução muito grande com relação à vacina, mas a gente observa também que ainda muitas pessoas não se antenaram para isso. A doutora, que pela sua experiência, lá atrás, que ainda não tinha essa vacina e hoje tem, o que evoluiu e o que ainda as pessoas erram por não fazer a prevenção, se isso acontece no dia a dia no seu consultório? Bom, gente, como ginecologista, prevenção a gente tem que falar um período muito grande, prevenção de várias coisas, mas eu vou me deter na prevenção do câncer de colo de útero e vacina. Até um tempo atrás, eu digo na geração da minha avó, como muitas pessoas que talvez estejam aqui, a gente ouvia falar, morreu de câncer de colo de útero. Nessa época, primeiro as mulheres iam um pouco ao ginecologista. Segundo, não se sabia que o câncer de colo de útero está 85% relacionado por uma infecção viral causada pelo HPV, que é o papiloma vírus humano, que é uma doença tratável, prevenível. Então, ainda hoje se morrem muitas mulheres com câncer de colo de útero. Que nós moramos num país em que a prevenção ainda não é regra, infelizmente. Nós estamos numa cidade maravilhosa, onde a medicina é top, mas nós temos que pensar o Brasil aí afora, né? Então, falando de prevenção de câncer de colo de útero, porque outubro foi extensivamente falado sobre prevenção de câncer de mama. Só uma dicasinha sobre câncer de mama. As mulheres que têm casos de câncer de mama na família, elas têm que procurar o seu ginecologista mais precocemente, porque o câncer de mama está incidindo em idade mais precoce. Só para fechar esse assunto de câncer de mama. Então, voltando no HPV. O HPV é um vírus transmitido sexualmente, então uma DST, uma doença sexualmente transmissível. O que eu tenho visto e observado no consultório nos últimos 10 anos? O aumento da incidência dessa infecção viral, tanto em forma de verrugas genitais, tanto nos homens quanto nas mulheres, que é mais fácil de ser visto pela própria pessoa e procurar a cura. Agora, existe o HPV que ocorre na mucosa que reveste o colo do útero, que é uma lesão assintomática, e que ela é detectada pelo exame ginecológico, pelo exame de Papa Nicolau, que é a citologia oncótica, pela colposcopia, né, e citologia, e também pelo exame especular do colo do útero. Muitas vezes a pessoa não tem nem ideia que ela está com uma lesão pré-maligna no colo do útero. Então, o câncer de colo de útero ele não aparece assim, papumba. Ele tem uma evolução de tempo. E ele começa com uma lesão displásica de colo de útero pré-maligna, que é 100% curada. Eu tive um caso na minha clínica de décadas de câncer de colo de útero, um caso só. Porque eu trato com um público mais esclarecido, que vão mais ao médico, e essa lesão era minúscula. Então, a paciente foi submetida a uma cirurgia, está 100% curada. Então, mulher só morre hoje de câncer de colo de útero se não vai fazer seu exame preventivo anual. Legal. Rapidamente sobre a vacina. Por favor, doutora. De uns anos para cá, existe a vacina no comércio. Ela começou primeiro nas redes particulares de vacinação, que é contra realmente esse vírus. E o HPV, ele existe mais de 45 subtipos, só que são 4 piores relacionados com câncer, com as doenças malignas, tanto câncer de vulva, vagina, pênis, colo de útero. E existe a vacina do HPV, quadrivalente e bivalente. De uns anos para cá, o que aconteceu? O Ministério da Saúde colocou a vacinação do HPV no esquema de vacinação das pessoas, que é dado gratuitamente nos postinhos de saúde. Falando de São José do Rio Preto,
Bom, a idade da vacinação é meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Imagine, eu que já tenho filhos adultos, se há uns anos atrás se falava em vacina de doença sexualmente transmissível para meninos. Pensava-se muito em mulher, né? Prevenção de câncer de colo de útero. Não, quem tem filhos, né, tem que pensar já nesses meninos de 11 a 14 anos, de oferecer a ele, levar o filho para tomar vacina. Então, o que acontece? Existe também um bum atual de que vacina faz mal, não sei o que, que é falta de esclarecimento, falta de informação, porque a falta de informação mata, né? Então, o que a gente viu? A gente está vendo em São José do Preto um índice de vacinação menor do que o esperado para a população, em relação especificamente, eu estou falando da vacina da HPV, tá? Então, mães e pais, levem os filhos numa idade precoce, que aí não tem que dispor de dinheiro para pagar a vacina, porque a vacina é cara. Muito bom, Eu doutor. tenho que ser um pouco mais resumida, que tem outros colegas para falar aí, que o assunto é vasto. Eu gostei muito que a doutora falou que a informação, a falta da informação mata. Eu vou usar esse slogan aí, complementando a informação que salva, viu, Kelly? A falta da informação mata, né? E falando em informação, eu tive essa semana passada no consultório do Dr. Ricardo Funes Bastos, e o que me chamou muito a atenção, eu tive com ele, com a doutora Raquel, que está ali, esses temas, porque quando a gente era quando era jovem, adolescente, a gente tinha dificuldade na escola ou alguma outra coisa, e a gente não tinha muito o que fazer, doutor. A gente entrava numa vala comum, né? Aí, por exemplo, no meu caso, né? Meu irmão, ele é um cara, concurso, ele é um cara PhD pela USP, e assim, um cara diferenciado. Aí o cara que às vezes não vai tão bem na escola, eu ia mais ou menos, não ia tão mal também, mas aí o cara é burro, né? Então, lá, estou falando isso lá atrás, isso gera um preconceito. E hoje a gente consegue entender que, com a evolução dos tratamentos, que no caso que a gente está falando de TDAH, que é uma coisa muito normal, e é muito normal hoje, né, que a gente consegue ter esse diagnóstico hoje dentro das escolas, mas antigamente a gente não tinha tanto esse diagnóstico, né, por conta de não ter tantos especialistas, ou não sei, porque até o doutor pode comentar. Mas hoje, quando essa criança que virou um adulto, ele se manifesta com essa, que é uma patologia, podemos dizer que é uma patologia? Pode, né? Pode. O que fazer por esse adulto que tem essa... Quais os sintomas? E os sintomas também. Que uma pessoa adulta tem de uma criança que teve TDAH, porque a gente fala, TDAH tem no adulto, né, também. Não para de ter. Quais os sintomas no adulto? Assim, o TDAH, na verdade, a descrição dele já vem mais de um século para trás, né? E até poucos anos atrás, acreditava-se que era só que isso curava na adolescência, né? Mas hoje, assim, os estudos todos mostram que mais de 60% das crianças, quando viram adultos, persistem com sintomas, né? Não necessariamente ele vai continuar tendo prejuízo, né? Mas eles levam os sintomas com eles. E muitos desses, eles acabam se frustrando, acabam recebendo diagnósticos equivocados, de ansiedade, depressão e tudo. E na verdade, pode ser uma consequência pelas dificuldades que o TDAH trouxe na vida dele, né? Pelas frustrações, por esses preconceitos, né? Fica taxado como falta de interesse, como desleixado e tal, e na verdade era uma dificuldade. Então, o diagnóstico existe sim, né? Essa condição no adulto, ela é mais frequente do que as pessoas possam imaginar, e os sintomas são basicamente os mesmos da criança, só que com uma forma de se manifestar diferente, né? Porque a pessoa, de repente, está ali naquele ano, fala, vou fazer vários projetos no ano que vem, quero fazer isso e aquilo, ela não consegue desenvolver tudo, né, doutor? E aí ela se frustra, daí ela fica em depressão, e aí acontece outras coisas, e na verdade, se ela tivesse tratado só essa questão do foco, ela iria melhor.
Isso uma das coisas que pode acontecer, né? Então, assim, o TDAH, ele se manifesta tanto na criança como no adulto, como desatenção, hiperatividade e impulsividade, né? E no adulto também vai ter, só que no adulto tem um predomínio em relação à desatenção. Então, não é aquela pessoa hiperativa que tal. Então, a desatenção ela é muito mais proeminente e ela se manifesta dessa forma. A pessoa não consegue manter o foco, tem uma dificuldade de concluir as coisas que começa, vai deixando tudo para depois, que é a procrastinação. E também a impulsividade é um sintoma importante no adulto. Então, pelos sintomas da impulsividade, acaba tomando decisões precipitadas, acaba terminando o relacionamento, acaba se envolvendo com coisas que não são legais, maior chance de se envolver em acidente de trânsito. Então, são várias complicações que podem acontecer. Eu tenho uma dúvida. Hoje, as crianças são submetidas a muitas atividades ao longo do dia. A criança faz judô, balé, natação, futebol, robótica. Isso predispõe a TDAH ou não? Existe um fator, uma predisposição genética? Essa superagitação no dia a dia da criança tem alguma relação com o desenvolvimento do TDAH? Assim, o fator ambiental, ele é um fator de risco, né, na verdade, mas existe uma predisposição genética. Hoje sabe que é uma condição multigênica, na verdade, né, mas o fator ambiental ele tem uma importância, sim, em relação aos sintomas do TDAH. Agora, em relação à superexposição, né, hiperestimular a criança e tudo, não exatamente em relação ao TDAH, né, pode gerar mais dificuldades, mas não desencadear os sintomas. Eu acho que aí não. Eu tenho uma questão importante. Por exemplo, diagnosticou o cara com TDAH, o homem já. É um cara da minha idade, vamos pensar. Dá para entrar com um tratamento para esse cara, para essa pessoa melhorar, para ele, por exemplo, estabelecer algumas metas. Doutor, por exemplo, eu não consigo terminar de ler um livro que eu desfoco toda hora. Dá para fazer construir junto, elaborar um tratamento para ajudar esse ser humano? Não, com certeza, né? Quando ele procura o atendimento, né, muitas vezes o que é frequente é assim, ele leva o filho na consulta, se identifica com aqueles sintomas e depois acaba procurando o especialista por conta disso. Então, a gente tem que avaliar o contexto geral daquele paciente e identificar aonde que está o prejuízo, né? Lógico que a gente só vai tratar aquele paciente que tem, de fato, um prejuízo funcional, né? Então, de acordo com o prejuízo dele, a gente pode sim e deve tratar com medicamento. As medicações são os psicoestimulantes, da mesma forma que na criança. Tem vários tipos de psicoestimulantes, de posologia, de tempo de ação. Então, a gente tem que analisar cada caso, ver onde que aquele paciente tem mais prejuízo e direcionar o tratamento. E no adulto, muito importante a questão de estabelecer rotina. Então, ter o hábito de criar agenda, tentar anotar tudo aquilo que vai fazer, despertador, porque uma das coisas também que eles se queixam com frequência é a dificuldade de cumprir horário. Chegam atrasados e tal. Então, essa técnica de estabelecer rotina ajuda muito, também junto com o tratamento medicamentoso. Que tema, hein, Kelly? Foi legal que eu tive com o doutor lá no consultório dele, com a doutora Raquel, e ela comentou comigo que assim, que aí faz o diagnóstico na criança, e aí o pai fala, opa, eu acho que eu tô nessa, eu acho que eu era assim. Eu tive a vida inteira, né? não sabia. Não foi isso, né, doutora? Exatamente, né? Eu era assim quando eu era criança. Aí até brinquei, daí ela mesmo já encaminha o pai pro doutor tratar aqui. Muito, muito jóia esse tema, né? Porque a gente percebe que às vezes não são pessoas más, mas às vezes eles sofrem muito no futuro, né? Aí você começa a conversar com a pessoa e ele vai falando, olha, eu já estou na minha 4ª, 5ª faculdade, eu não consigo terminar, vou até o 2º ano e largo, já tive não sei quantos empregos. Troquei de namorada, mulher, tudo já, né? Já, acontece de tudo, porque tem uma das coisas também que está envolvido e no adulto pode trazer muito prejuízo, ou até na adolescência, principalmente, é a questão de uma dificuldade no mecanismo de recompensa. Então ele fica entediado muito rápido. Então assim que aquela situação,
aquilo que ele está fazendo deixa de ser interessante, ele vai procurar uma coisa mais interessante. Então, isso pode trazer até consequências mais graves, né, no futuro, principalmente, acho que durante a adolescência, que pode ter um risco maior de se envolver com substâncias ilícitas, abuso de droga, de álcool. Então, as consequências podem ser não tão graves, mas podem ser graves a esse ponto. Que tema, hein, doutor? Bacana, bom demais, né, Kelly? É legal. Daniele, fala pra mim assim, quando você fez essa mudança sua, a gente vai começar a falar agora em mudança, muito emagrecimento. Qual foi a maior dificuldade sua para você manter essa vida mais saudável, essa rotina? Eu acho que eu sempre jogava a culpa no tempo. Eu não tenho tempo. Eu acho que é a desculpa que as pessoas mais usam. E aí eu comecei a colocar o esporte como uma reunião que eu tinha que fazer todos os dias com o meu corpo. Então eu não podia faltar àquela reunião. E aí depois, quando a gente começa a ver os resultados, e aí nunca mais você quer parar. E assim, a dificuldade que você achava assim, eu não, você colocou na sua cabeça e foi embora. Eu demorei para conseguir achar uma coisa que eu gostava de fazer, porque eu não gostava de musculação. Amanhã nós vamos fazer um quadro bem legal que vai falar assim, encontre um esporte para chamar de seu. Isso. Eu acho que é importante isso, né, doutora? Também achar um esporte que você... E eu acho que as pessoas desanimam porque eu não gostava daquela rotina de todo dia fazer o mesmo exercício, de chegar. E aí eu descobri a luta e depois da luta foram puxando outros esportes e hoje eu... Hoje o que você faz assim? Eu faço musculação. Dia a dia? Eu faço funcional e eu faço luta. Legal. Nossa. Muito doido, né? Aí eu queria linkar com a doutora. E aí viu, doutora? O tema da revista dessa edição, né? Eu li todas as matérias legal. adiantadas já. Inclusive, já estamos montando ali para vocês. Todas as matérias vão estar ali, viu? No nossa exposição. Você falou sobre obesidade. Será que eu tenho obesidade? É comum as pessoas não saberem que são obesas? Eu queria que você falasse sobre o tema que você abordou na revista. Eu queria que você contasse a tua experiência como triatleta. Quando que você teve essa sacada de você mudar isso e falar, poxa, eu vou assumir, vou mudar a minha história. Aí eu vejo, te acompanho no Insta, né? Quer dizer, uma hora tá num lugar e ganhando troféu, e isso aí meio que impregnou, né? Assim ficou, e foi uma coisa muito legal. Queria que você falasse esses dois temas pra gente. Então, é comum as pessoas saberem que não tem obesidade, né? Às vezes elas sabem que estão acima do peso, mas só quando a gente calcula o IMC no consultório que aí você já fala, né? Até de 25 a 29 é sobrepeso, a partir de 30 já é obesidade, e a gente tem os vários graus de obesidade. Então, às vezes a pessoa vai só pela estética, não vai pela saúde, que é uma fórmula mágica na maioria das vezes, né? Que é quando chega em mim já que é o remédio já, mas não adianta só o remédio se a pessoa não mudar o estilo de vida. Então eu tento toda consulta instituir, reforçar para tentar achar uma coisa que gosta, pode ser dança, hidroginástica, caminhada, qualquer tipo de atividade física que melhora, não só perde peso, mas melhora, protege contra diabetes, pressão alta. Então, e tem o bem-estar pessoal, que também é muito importante, né? O bem-estar psíquico. E eu até deixo meus troféus lá também para ver se eu dou uma animada na pessoa. Às vezes eles olham para mim e acham, você não tem, já ouço muito, você não tem problema com isso, você é magra. Mas eu sou magra porque eu faço esporte, né? E eu como direito. Tenho umas escapadas, mas eu tenho um comer saudável, então não é à toa que eu sou magra. E é uma luta, hoje em dia a gente sabe que a obesidade é multifatorial, e é uma luta diária, é uma luta para sempre, mesmo depois que perde peso. Isso é outra coisa que a gente tem que bater, porque a pessoa perde peso e para de acompanhar. Então, não, perde peso, tem que continuar acompanhando, porque a luta não acabou aí. Em relação ao triatlon, eu fui esportista desde criança, eu era nadadora. E aí, antes da faculdade, eu acabei parando de nadar. Engordei um pouquinho nessa época, 7 quilos em 6 meses, quase morri.
E aí eu comecei a correr. E fiz a corrida durante a faculdade. E durante a endocrinologia tinha um palestrante, um professor, que sempre falava que ia em maratona não sei aonde, e ele fazia ergospirometria nele mesmo e fazia os testes nele mesmo em relação à corrida e como o organismo dele funcionava. Então eu falei assim, eu quero fazer isso, sair correndo pelo mundo, conhecer vários lugares com o esporte. E quando eu vim para Rio Preto, eu já conhecia o Marcelo Lopes, né, que é meu treinador, e eu voltei a correr com ele, e isso era uma coisa que eu tinha, que era o horário da corrida. Eu não pegava plantão, eu não pegava nada, era meu horário de treino, meus, né? E aí ele falou, você já nada, você corre, por que você não faz um triatlo? Aí eu acabei fazendo um triatlo no fim do ano de 2011 ou 2012, um short triatlo em Pirassununga. Comprei uma bicicleta, fiz uma prova em Santos e me inscrevi para fazer um Ironman no ano seguinte. E aí não parei desde então. Parei assim, né? Tive meu filho, meu marido é triatleta também. Inclusive meu marido, ele perdeu 20 quilos, ele engordou na faculdade e depois perdeu 20 quilos com esporte. E parei com o filho e voltei, e achei que eu não ia voltar tão bem, eu voltei até melhor do que antes. Renato, tá vendo? O casal junto, vai junto. Dá pra ir, né, amor? Incentivar mais. Tamo junto, amor. Eu tô pronto. Eu acho, né? Já contratei o Igor já. O Igor vai me ajudar. 2020. Falei pra doutora aqui, meu sonho era ser triatleta. Falou, se eu fosse bi, eu já tava maravilhosa. Paulinho vai comigo, falou pra mim. A saúde também começa pela boca, né, Paulinho? O que hoje em dia o não acompanhar com o dentista pode afetar a vida da pessoa, assim, de uma forma... As pessoas estão olhando tudo, né? E às vezes ela está com problema nos dentes, na forma de mastigar, que está atrapalhando ela. O que atrapalha hoje a pessoa? São tantos problemas da boca, né? Que tanto problema. Dá para escrever um monte de livro, né? Igual a medicina. Mas o que a gente vê hoje, que não cuidar da boca, tem risco de morte também. Por que não? Né? Eu fiquei sabendo de uma mulher em Mirassol, acho que semana passada, com infecção por conta de um dente, aí infecção sinusal, e aí acabou dando uma meningite meningocócica que morreu. Isso acontece. Então, assim, as pessoas também precisam ir no dentista, assim como vão no ginecologista, como vão no dermatologista. Essas pessoas esclarecidas estão sempre cuidando da saúde como um todo, né? E eu, como formação de periodontista, a saúde da boca começa pela gengiva e não pelos dentes, né? Então, isso que a gente cuida muito. A prevenção gengival é tão importante quanto cuidar só das cáries, né? Então, a gente, assim, além de ser um reabilitador oral, a gente passa sempre pela prevenção. Então, não cuidar da boca é um fator, assim, extremamente de importância, né? Ter que cuidar da boca, até por conta de bem-estar. A pessoa que não tem um sorriso agradável, ou que não consegue comer direito, ou que tem uma dor numa articulação temporomandibular, que tem bruxismo, é extremamente desagradável. E tudo isso tem correção. Dor de cabeça, e carcinoma também dá na boca e dá na língua. Com certeza. Então, câncer de pele também tem câncer de pele dentro da boca, tem câncer de pele na língua. A gente bate muito nisso. Paciente tabagista é um sério, fator sério, que aumenta, é um fator de risco para carcinoma intraoral. Então, tá lá ele dentro da boca também. Os cânceres bucais estão cada vez mais presentes. A gente tem acompanhado, eu tenho um parceiro que é especialista nessa área de estômago. E, infelizmente, a gente acaba encontrando vários, a gente bate até no autoexame mesmo. A pessoa tem que olhar dentro da boca, por que não? Doutora, eu e a Kelly, cada vez que a gente faz um bloco novo, né, a gente fica muito assim, eu fico muito feliz por esse propósito da Kelly ter levado a fundo essa informação que salva, porque eu não tinha essa noção. Então, cada bloco que passa, que nós já chegamos nos 20 já, que nós fizemos ao longo desse ano, né? É cada coisa que eu aprendo, e por isso que a gente tem que continuar levando informação. Eu não imaginava
nunca passou pela minha cabeça que tinha um câncer na boca, dessa forma, como a doutora colocou. E é muito interessante, porque a gente tem que continuar levando informação. Doutor, e uma coisa que eu acredito que na tua área mudou muito também, é assim, devolveu muita autoestima também para aquelas pessoas que muitas vezes não tinham condição, ou também achavam que aquele problema não ia ser resolvido, em hipótese alguma. A odontologia, na forma como ela está hoje, ela devolve demais a qualidade de vida para alguns pacientes também com relação à autoestima. Isso acontece diariamente no seu consultório, né? Sim, com certeza. Eu até tenho uma frase que eu carrego em todas as minhas aulas, quando eu vou dar aula, que é do Charlie Chaplin. Ele fala que um dia sem sorriso é um dia desperdiçado. E muitas pessoas não sorriem por vergonha, né? Então isso é um problema assim que acomete não só a saúde, acomete o psicológico, acomete vários problemas desse tipo. Eu conto sempre o exemplo da minha mãe, que ela tinha um dente menor e ela sempre sorria assim, ó, né? Depois do advento dos implantes, né, ela trocou e era o centroavante aqui, né, o da frente. Decisivo central. A minha mãe mudou muito. Depois ela começou a sorrir um pouco mais, assim. E eu acredito muito que isso impactou a vida dela de uma maneira geral. Porque imagina ela passou praticamente, vamos dizer, 55 anos sorrindo assim, ó, né? E é muito isso, né? Se você cuidar de você, você cuidar de quem você ama. E só um parênteses, assim, hoje em dia se fala muito de medicina integrativa. E a boca é o pilar da medicina integrativa. Sem saúde bucal você não consegue tratar nada. Fica competindo com o resto do corpo. Então isso é um problema que... Inclusive foi o vídeo que a gente gravou no Outubro Rosa, que já existem estudos, né, relacionados ao câncer, né, o câncer de mama relacionado aos problemas bucais. Sim, e artigos recentes de estudo longitudinal com câncer de mama relacionado à boca. Recente isso aí. A saúde começa pela boca, realmente, em todos os sentidos, né? É mais um pilar que tem que ser olhado e atenção durante o ano, e não tem como deixar de não ir, né? Falando em boca, endocrinologista colega aí também, a pessoa morre pela boca também. Morre de comer errado, né? Morre pela boca. Inclusive, a dieta morre pela totalmente desequilibrada é o pilar de um monte de doenças. Sim, o excesso de doce, né, que está associado à obesidade, à cárie. Tem um vilão na alimentação hoje? Tem, assim, alguns vilões? Na verdade, comer errado e às vezes em grande quantidade. Eu tenho muito paciente que fala não come doce, mas come muito pão, muito macarrão. Então, assim, você tem que ter a alimentação balanceada, né? 60% de carboidrato, 30% de proteína, mais ou menos, e a gordura boa, né? Evitar a gordura ruim, que são as frituras. E na quantidade de caloria certa para você. Isso daí vai depender da sua idade, se você é mulher ou homem. Homem gasta muito mais que mulher. Eu tenho um relógio. Isso, né? Eu tenho um relógio, eu pedalo 5 horas, eu gasto 3.000 calorias, meu marido gasta 6. Então é triste, mas é uma realidade. E aí você tem que ter esse tanto de caloria para você manter o seu peso, ou se você for para perder, menos do que isso, entendeu? Mas numa dieta equilibrada. Pode comer doce? Pode. O ideal é o chocolate cacau, né? Os 70% são os melhores. Mas você não vai comer doce e uma caixa inteira de chocolate. Come um chocolatinho todo dia. Inclusive tem a fruta do cacau, tá com um chocolate ali maravilhoso que eles fazem, que é perfeito, assim, desse jeito que você falou. Eu comi um com damasco ali, esse é ótimo. Ele é um chocolate que é só cacau e açúcar, é muito bom. Eu quero, um assunto importante, eu queria incluir a doutora Fernanda aqui, nesse bate-papo, porque... Caiu aqui. Caiu a bateria. Nenê, você troca para mim aqui, Nenê? Acabou a bateria. Doutora Fernanda, um dos grandes que a gente percebe, os sintomas relacionados ao estômago, é sinal que alguma coisa não vai bem, né? Eu queria até complementar, posso? Pode. Porque eu acho que hoje tem um mercado tão absurdo em cima de, eu tô com uma dor no estômago, vou lá e tomo um Eno.
Ah, não, tem outro lá que é vários... Omeprazol. Omeprazol. Vai lá, compra e resolve e fica deixando para lá, né? E o Renato vai fazer essa pergunta, né? E assim, você que também é uma endoscopista, você tem observado o aumento dessas doenças em pessoas até mais jovens? Ontem mesmo, ou hoje, acho que minha filha fez uma consulta, já o médico diagnosticou com gastrite, quer dizer, ela tem apenas 18 anos, e às vezes ficou protelando também, estou com uma dor no estômago, mas vai levando. Isso é o dia a dia do seu consultório? Eu falo que o dia a dia do cirurgião geral, e ainda mais eu sendo endoscopista, é a dor abdominal, a famosa dor na barriga, que muitas das vezes a gente considera dor no estômago, né? Tá doendo o meu estômago, e não necessariamente é o estômago que está doendo, né? A gente tem 1000 patologias. Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia: o abdômen é uma caixinha de surpresas, né? A gente tem que pensar em 1000 possibilidades. É isso que a gente faz no consultório. A gente conversa, a gente investiga, questiona cada sintoma, cada fator que alivia, o que melhora, o que piora, se tem alimentação associada, né? Porque o que a gente vê muito é automedicação. Minha barriga está doendo, geralmente é uma dorzinha periumbilical, na boca do estômago. É meu estômago. Vai lá, se automedica, toma alguma coisinha que a vizinha falou, né? E a gente sabe que, por exemplo, a gente localiza, né, dor em andar superior do abdômen. Pode ser estômago? Pode ser. Pode ser vesícula, pode ser uma cólica biliar, pode ser uma colecistite, né, que é quando essa vesícula está inflamada, pode ser uma pancreatite, uma apendicite. Ela geralmente se inicia no meio da barriga, se inicia com uma dor bem mal localizada para depois migrar para essa região, né, que todo mundo imagina. Muitas outras coisas, doença celíaca, intolerâncias alimentares, intolerância à lactose, intolerância a carboidratos, né, os food maps que falam hoje, né? Então tem muitas coisas e a gente tem que investigar, né? Porque se a gente deixa passar um sintoma, tem alguns sinais de alerta, a gente não se atenta a isso, não procura ajuda, não investiga, a gente pode deixar passar um diagnóstico precoce, né? E como você disse, hoje em dia, cada vez mais a gente tem diagnosticado patologias gastrointestinais em pacientes mais jovens, né? Tanto em relação a câncer de estômago, câncer de intestino, né? Eu recentemente fiz um exame de um paciente de 40 anos de idade, tinha um tumor de reto avançadíssimo, ele operou com um colega em 15 dias, 40 anos. E a gente falou em relação ao homem geralmente posterga um pouco, né, a investigação, né? Ele tem vergonha de falar. O cara vai levando, né? Vai levando. Mulher não. Mulher, uma dorzinha ela já procura. Que seja o pronto-socorro ou o médico de confiança. A mulher tem muito mais isso, né? O homem não. O homem vai levando. Teve um sangramento nas fezes, ele não comenta, ele tem vergonha, né? Afilamento de fezes, dificuldade para evacuar, sensação de que não esvazia a ampola retal, dor, cólica, perda de peso, sensação de massa. Aí a gente está falando de tumor mais avançado, né? Mas isso tudo a gente tem que... são sinais de alerta. Então, sangramento, perda de peso, massas palpáveis. Uma coisa muito importante é alteração do hábito intestinal. Então, aquela pessoa que evacuava de tal forma a vida toda e, de repente, do nada, mudou. Então, o normal errado, né? Ele varia muito, né? O normal pode ser 2 vezes por dia, pode ser a cada 2 dias. Mas, de repente, essa pessoa que evacuava todos os dias, ela passou a evacuar uma vez na semana, perdeu peso, está com anemia, tem história familiar positiva e nunca fez uma colonoscopia, não é? Doutora, falando em colonoscopia, ele passa a ser um exame muito já requisitado, muitos protocolos já, né? Praticamente com idade, a partir de X tempo, ou pela hereditariedade. Ele é um exame que ele vem sido pedido com muito mais frequência. Ele já a gente fala que a colonoscopia é um exame preventivo do câncer coloretal, né? Então, hoje tem a tendência vinda dos Estados Unidos, lá eles já estão preconizando aos 45 anos. Então, todo mundo aos 45 anos, independente de ter sintoma. Então, aquela pessoa que não sente nada, não teve alteração nenhuma, 45 anos, ganhou sua colonoscopia. Às vezes chega o paciente no consultório com uma queixa que não tem nada a ver, eu falo, já fez? Não, então vamos fazer? Porque a gente pega
aquelas lesões, como a doutora disse, lesões pré-malignas, né? Então, fazendo no tempo certo, diagnosticando as lesões pré-malignas, os pólipos, a gente consegue ressecar no próprio exame e a gente pode dizer que esse paciente, mantendo o seu segmento adequado, ele não vai ter câncer de intestino. Tendo acompanhamento, né? Exatamente. Que legal, né? Quanta coisa, né, Kelly, que pode ser feito preventivamente, né? É dor na barriga, né? É uma coisa que as pessoas têm muito negócio de dor, não tá doendo aqui, e vai deixando. Não pode deixar, né, doutora? É muita coisa, ela falou agora. Tá com muita coisa, né, que pode ser, né? Exato. Minha filha vai fazer endoscopia amanhã. Ela falou. Tudo que come passa mal, tudo que come passa mal. E tá indo, acho que tem, né? Então não pode. E o que é muito comum também, a gente vê muito mais em mulher. Dor no estômago, dor importante, pontada, associada com alguns outros sintomas, empachamento, náusea, endoscopia. Faz uma endoscopia, espera, obviamente que a gente não quer que dê nada grave, mas faz um exame que tem uma gastrite leve ou que tem quase nada de alteração, faz um ultrassom, não tem pedra na vesícula. Fala, e aí, eu não tenho nada, mas eu sinto dor. Né? E aí a gente cai nos distúrbios funcionais, né? Que tem muita ligação com estresse também, com alimentação, com estilo de vida, e a gente cai em tudo naquele geralzão, né? O fim do ano é uma época que a gente para pensar várias coisas, né? Que tem que fazer, inclusive, não sei, né? Para todo mundo, mas para mim, a gente começa, eu tenho filho, começa a ver, filho, levei nisso, levei naquilo, fiz isso, fiz aquilo. E é importante não deixar de fazer isso aí, né? Acompanhar, e tem outra coisa que a gente lembra muito também no verão, é as varizes, né? Sabe, assim, que você só vê no verão, mas só pode resolver no inverno, ou não. E aí, doutor, na hora que você falar das varizes... Mas só resolve no inverno. Doutor, eu queria que você falasse isso. E na hora que você falar das varizes, eu queria que você já falasse dessa nova tecnologia do laser também. Tá? Comentar a importância do que ser feito preventivamente, tá? E depois dessa tecnologia que você trouxe para Rio Preto, que é o uso do laser. E só um pouquinho, a gente sempre deixa um bloco como esse um pouco maior que é o último, que a gente consegue estender mais. Então, para a gente ficar tranquilo, que como não tem o primeiro bloco a gente coloca menos pessoas mesmo, que ele tem um tempo mais limitado, e aqui a gente está num bloco um pouco maior. Eu vou ver ali quando o doutor vai falando, eu vou ver como é que está ali no Instagram, para ver como é que está o nosso tempo, tá bom? Perfeito. Kelly, você falou uma coisa muito legal, sim. Porque todo mundo se preocupa com as pernas a hora que começa a olhar para elas. Ou quando começa a ter dor. Antes de tocar nesse ponto, eu vou falar que ao longo desses 23 anos que eu falei que eu me dedico à vascular, começou a ter uma procura maior dos homens no consultório do cirurgião vascular. Eles começaram a se preocupar um pouco mais com as pernas. Muitos por causa da atividade física. Eu tenho vários colegas, inclusive, que vieram, e depois vem um outro amigo, que vão fazer esporte. Tem varizes, tá feio, minha esposa está falando que tá feio. Ou tem um colega que é triatleta. Operou de varizes o ano passado. Eu ainda brinquei com ele. Falei, olha, 3 meses depois você vai passar o Betinho no treino, viu? E ele passou, viu? Mas assim, por quê? Por muito tempo, as pessoas não se preocuparam com esse cuidado da saúde. E ficava relegado ao fato de que a mulher, quando chegava o verão, eu vou à praia, vou colocar um biquininho, vai aparecer. Felizmente, a nossa região é muito quente. Então, aqui as mulheres e os homens gostam de usar e precisam usar uma roupa mais fresca, uma roupa mais curta, uma saia. E passou o período onde as mulheres e os homens iam deixando de lado esse cuidado. O conceito de saúde com as pernas é fundamental, quer seja para manter a sua atividade profissional, quer seja para estar bem apresentável em determinadas profissões onde se exige da beleza ou de uma postura adequada, de colocar uma saia sem que cause um constrangimento. Profissões onde se permanece um longo período sentado ou em pé, onde você vai ter dores, inchaços na perna. Então, tudo isso levou a uma procura. Mas um outro fator que o Renato falou, começou a ter uma procura maior também. Por quê? Hoje nós comentamos aqui, o tempo
é um bem escasso hoje. Tá? Então, ninguém mais tem tempo para perder. Tudo que você fala, eu não posso fazer atividade física porque eu não tenho tempo. Eu não posso tratar das minhas varizes porque eu não tenho tempo. Eu não posso ficar afastada do meu trabalho, eu não posso ficar afastada do meu filho. Hoje, existem muitos tratamentos que você não precisa desse repouso, não precisa desse afastamento. O Renato falou, e ele sabidamente falou bem do novo método aí que a gente vem empregando bastante, mas hoje o tratamento ambulatorial de varizes, ele é uma realidade no mundo todo. O Brasil, inclusive, é um dos países que demorou um pouquinho mais. Embora uma das melhores técnicas do mundo hoje, já reconhecidas, uma técnica chamada CLACS, que associa o laser transdérmico a injeções de ou glicose ou mesmo de polidocanol através do resfriamento. Essa é uma técnica inventada por um brasileiro em São Paulo, já tem mais de 15 anos e hoje ela é difundida no mundo todo com reconhecimento internacional, inclusive maior do que dentro do próprio país. E é uma técnica que revolucionou muito o consultório de cirurgião vascular. Eu brinco com alguns pacientes meus que eu falo assim, olha, há 10 anos atrás, eu operava 1 ou 2 varizes todos os dias da semana. Trabalhava só no IMC, um instituto onde a gente tinha uma demanda muito grande. Hoje, eu não opero 1 por semana. Alguns meses, como esse mês passado, eu operei 1 o mês inteiro. Reservada a quem? Aqueles pacientes onde necessitamos ainda de um procedimento mais invasivo, pela gravidade da situação, pela necessidade de uma abordagem cirúrgica maior. O tratamento transdérmico através do laser e procedimentos menos invasivos, como as injeções de esclerose com espuma ou só com glicose resfriada, conseguiram, quando associados, abrangir um grande público. Hoje tem muita opção, né? Então, muito mais opção para você não deixar chegar num ponto crítico, né? Exatamente. Chegou ao ponto de se tratar homens e mulheres sem ter que afastar do trabalho. Sim. A mãe não ter que falar assim, não, olha, eu não posso ficar internada para operar, tinha que ficar parado, eu tenho filho pequeno. Quantas vezes eu ouvi isso? Olha, eu não posso ficar afastada do meu serviço que eu vou perder o emprego. Olha, eu tenho 2 filhos pequenos em casa, como que eu vou operar de varizes e fazer repouso em casa? Impossível. Tá bom, então hoje ela vem com o filho, bota o menininho sentadinho lá jogando um joguinho no iPad, faz o tratamento com laser transdérmico, vai embora andando. E não precisa de repouso? Não, não precisa. Não vou nem citar o nome da colega, mas tem uma colega médica. Tinha que ficar parado, que era Achei também... que tinha que ficar com as pernas para cima. Não, nada. Eu vou te citar o caso de uma colega, não vou falar o nome dela, porque com certeza vão ter colegas que conhecem, mas uma colega cirurgiã plástica que me procurou, eu fiz o tratamento pela manhã no consultório. Emerson, eu tenho 4 pacientes para passar visita lá no hospital de base e tenho que fazer uma mamoplastia hoje à tarde, tudo bem? Tudo bem. Ah, e amanhã eu posso fazer academia? Pode. Nossa. Na manhã seguinte, lá no Clube dos Médicos, minha esposa falou, o que você está fazendo aqui? O Emerson não tratou das suas pernas? Pode, ele me liberou, não tem problema nenhum. Malhando na academia. Então, mulherada e homens, tire esse, como é que fala, né? Preconceito que vai hoje ficar lá, não vai ficar, né? Hoje já existe técnica para você conseguir resolver problemas de forma minimamente invasiva, sem afastamento do seu dia a dia. Que legal. Sem ter que parar de fazer triatlo, sem ter que parar de fazer uma atividade física rotineira, uma academia, sem ter que deixar o filho na casa da mãe por 1 semana, 1 mês, sem ter que fazer nada disso. Então, isso existe já hoje. E a dor, doutor, também diminui também nesse caso? Muito, tá? Então, ao passo que os tratamentos cirúrgicos ainda são muito bem indicados e muito empregados, os tratamentos menos invasivos são muito pouco dolorosos. Eu não uso a palavra indolor porque é uma mentira. Lógico, se você fala que eu vou utilizar uma tecnologia que envolva ou uma esclerose com uma agulhinha, uma picadinha, vai doer. Pode não ser significante, mas tem um mínimo de dor e em vários pacientes nós temos limiar de dor diferente. O laser transdérmico também é assim. Tem pacientes que toleram numa boa,
bate-papo o tempo todo. Tem pacientes que têm um desconforto, por isso que a gente usa o resfriador, que é um equipamento que faz o resfriamento da pele, que o principal objetivo é promover uma analgesia, diminuição da sensibilidade da pele, para aplicar o laser transdérmico, sem furo, sem nada e sem sofrimento da pele. E isso, o pessoal da dermatologia está muito à frente da nossa área da vascular, que estamos ainda engatinhando agora que o uso do laser transdérmico chegou efetivo na vascular. Mas a dermatologia, eles têm um know-how, uma experiência vasta nos tratamentos de pele e, ao passo que foi englobado novas tecnologias, novas metodologias de entender como funciona o vaso, isso começou a ficar algo factível em diversos estágios da doença. E não só em vasinhos, como se pensava inicialmente, vasinho fininho, que às vezes ficava restrito ao dermatologista conseguir fazer vasinhos na asa do nariz, aquele vasinho vermelhinho. Não, hoje fazemos varizes, até mesmo varizes de 3, 4 milímetros, com maior tranquilidade no consultório, tá? Tem alguns casos que, quando eu mostro algumas imagens para a paciente, fala, isso aqui não dá, até para colegas médicos, isso não dá para fazer com laser transdérmico. Dá, eu provo. Que legal. Tá? Por quê? Precisa técnica, conhecimento adequado, e o paciente tem que estar bem orientado o que pode e o que não pode. Não é para tudo, não é para todos. Tudo tem uma exceção. Mas a grande maioria hoje se resolve assim, com certeza. É o que a gente está falando aqui. A pessoa tem que se olhar, prestar atenção em você e se cuidar para esse ano e para toda essa mudança que acontece. E as pessoas, o que eu falo, o que eu estou falando e vendo, com todo esse projeto é que você amar sua família, você amar seus filhos, é você se amar. Né? Então você se cuidar, você se sentir bem tanto na variz quanto no teu sorriso, na sua prevenção, porque geralmente o tempo não está dando, nada está dando mais tempo, é tudo uma correria. Falei para uma amiga essa semana assim, antigamente eu falava que ia fazer um regime e já emagrecia só de falar, vou fazer um regime, já emagrecia. Hoje em dia a gente vai ficando mais velho, não vai mais acontecendo assim. E é tão triste, mas então a gente tem que se cuidar mesmo, né? Kelly, sabe outra coisa interessante? A doutora quer falar. Último gancho. Imagina, cuidar doutor. de sua família é lembrar das crianças também. Então, levar as crianças para o exame das pintas. Câncer de pele é menos frequente em criança, mas existe. Até 6 meses, o protetor solar ele é liberado após os 6 meses de vida. Até 6 meses é proteção através de roupinhas, exposição solar em horário adequado, é a fotoproteção mecânica. Mas lembrar das crianças também, porque existe, infelizmente, câncer de pele em criança. Então, as crianças com pintinhas, sejam pintinhas de nascença ou não, também têm que ser avaliadas. Viu, Kelly? Eu queria comentar outra coisa importante quando o Dr. Hermes estava falando, e é uma informação que salva. Quando a gente escuta esses profissionais falando e você vê que eles têm conhecimento, e antes eu falei a formação deles, para quem está nos escutando, né? Como é importante procurar um profissional que tenha, que seja especialista naquilo, que ele tenha conhecimento naquilo. Então a gente vê muitas coisas ainda, a mídia nos mostra, quantas pessoas ainda são enganadas ou se deixam enganar por não procurar um profissional capacitado. Então, quando eu escutei todos falando aqui, e na própria leitura do currículo deles, então, a gente percebe que isso é importante, levar essa informação para saber o profissional quem você está indo. Acabou? Eu acho legal a gente dar aquela dica start para todo mundo. Eu achei super interessante. Mas antes, acho que todo mundo aqui tem uma dica importante. Já vão pensando na dica. Para as pessoas que estão nos assistindo. Nós vamos trazer um médico. Tá acabando lá. Você despede do pessoal da internet. Pessoal da internet, obrigado. Até amanhã. Show de bola. Mais uma super live para vocês. Nenê, vamos trazer aquele médico que está vindo de São Paulo. Tem mais uma dica aí. Eu deixei ele para entrar agora. Doutora, não vai emocionar, hein? Vai chegar um médico aí de São Paulo que ele vai falar no telão ali.
Ele está aqui, vai estar aqui com a gente, vai estar ali diretamente do telão. Eu quero apresentar para vocês o Dr. Lucas Caniza. Olá pessoal, tudo bem? Infelizmente não vou poder estar aí com vocês no Projeto Start, porque tenho alguns compromissos, tanto em Rio Preto quanto em São Paulo, mas eu não poderia deixar de deixar aqui o meu relato, algumas informações a respeito da minha matéria, a respeito do projeto em si, que é um projeto muito bacana de orientação para as pessoas. O que eu tenho para dizer para vocês é que essa época do ano é uma época de muita procura nos consultórios de cirurgia plástica. E um dos principais motivos, em primeiro lugar, é por conta das férias, por conta da maior disponibilidade de tempo das pessoas. E um outro grande motivo é que essa época do ano é uma época que suscita mudanças, é uma época que ela leva a pessoa a buscar novos inícios para a sua vida. Talvez a passagem do ano acaba direcionando para esse tipo de incentivo as pessoas buscarem uma renovação. E o cirurgião plástico acaba ajudando nesse sentido, sobretudo por aumentar a autoestima dos pacientes, darem um novo ânimo para elas poderem seguir as suas vidas e as suas atividades. Nesse contexto, uma das grandes procuras que a gente tem, justamente é o tema da minha matéria na revista, é a cirurgia de mama. A cirurgia de mama, elas apresentam múltiplas peculiaridades, então é interessante que seja discutido sempre com o cirurgião plástico as reais possibilidades de resultado, as diferentes técnicas possíveis para cada situação, o uso de prótese ou o não uso de prótese. Esses são detalhes importantes que têm que ser debatidos com o cirurgião para que se alcance o melhor resultado. Uma das técnicas da qual eu sou um grande entusiasta é o uso da prótese de silicone associado à cirurgia de mamoplastia, tanto de redução quanto de suspensão da mama. Isso ainda é um pouco controverso, porque algumas pacientes apresentam mamas volumosas e desejam reduzir as mamas e nos procuram com a ideia de não colocar a prótese de mama. Na minha concepção, a prótese de mama ela não é usada apenas com o intuito de aumentar a mama, mas também de dar firmeza e formato. Portanto, é sim possível utilizar a prótese de mama, mesmo em cirurgias de redução de mama, para buscar um formato mais bonito, uma maior firmeza, uma maior sustentação da mama. Tá? Isso tem que ser, obviamente, discutido alguns detalhes sobre a própria prótese, alguns detalhes das técnicas, algumas variações de valores, tudo isso tem que ser discutido com o cirurgião, eu sempre friso isso, é muito importante, mas é possível se alcançar um resultado muito natural, com rápida recuperação e que a paciente fique satisfeita, sobretudo a longo prazo, com esse tipo de cirurgia. Bom, pessoal, então um grande abraço a todos, um bom fim de ano para todos, que eu estou à disposição no meu consultório para recebê-los e tirar qualquer dúvida a respeito de todos esses detalhes, uma vez que aqui a gente tem que falar bem resumidamente sobre todas essas particularidades. Então, um grande abraço e até a próxima. Foi muito legal a presença do Dr. Lucas aqui, dando esse recado sobre cirurgia plástica, que também é um tema desse bloco que tem tudo a ver, né, Kelly? Então vamos lá, então, das dicas start. Das dicas starts. Que cada um pode falar uma dica para 2020, para quem é teu paciente ou para quem está aqui te escutando, para começar 2020 com essa super dica que você quer levar para essas pessoas. Vai lá, Dani. Eu acho que a minha dica é procure um esporte que faça você se sentir bem e te complete. Ótimo, legal. Doutora Flávia? Eu acho pensar em você, que nem ela falou, né? Pensar em você é pensar na sua família. Eu tenho muita gente que fala que cuida do pai, cuida da mãe, cuida do irmão e não tem tempo de cuidar da própria saúde. Só que se você não cuidar da sua saúde, você vai primeiro. E aí quem que vai cuidar dessas pessoas que você ama? Então, prevenção e cuide da sua família com alimentação saudável, com esporte e cuidar também da parte mental é importante. Show, doutora. Bom, a minha dica é tenha um dermatologista como parceiro
tanto na parte estética quanto nas questões relacionadas às doenças de pele. E leve sua família, seu marido, seus filhos, sua mãe, seu pai, tenha o dermatologista como um aliado. Legal, doutora. Doutora Rosângela. Bom, a minha dica é que o ginecologista, além de ginecologista, ele é o clínico geral da mulher. Então, que as mulheres realmente vão ao seu ginecologista. A mãe pode levar a filha adolescente, a mãe pode levar a sua mãe idosa. Não tem idade para se fazer prevenção, não tem idade para cuidar da saúde ginecológica como um todo. Então, essa é a dica importante. Não é porque a mulher está viúva ou porque ela não tem um namorado que ela não tem que fazer prevenção, porque o ginecologista ele é um clínico geral da mulher. Ele vai escutá-la, orientá-la e encaminhá-la se necessário. Muito bom, doutora. Obrigado. Obrigada. Doutora Fernanda. Bom, acho que a minha dica procure o seu médico de confiança, tenha um diagnóstico. Não ache que a sua dor é do estômago, não se automedique, né? Tenha esse diagnóstico para você fazer o tratamento correto, porque pode ser uma coisa muito simples, né? De medicação simples, ou mudança de estilo de vida, que você já corrige, ou pode ser um câncer, né? E acho que o pilar de tudo a gente tem que aliar, então, alimentação, que tem muito a ver, atividade física, saúde mental, né? Nosso corpo é nosso templo, então não postergar a investigação. É isso aí. Obrigado, doutor. Doutor Emerson. Bom, a minha dica eu acho que tem tudo a ver com esse tema abordado aqui, START. Qual é o melhor tempo para você cuidar das suas pernas ou das suas varizes, que é a patologia mais frequente? A patologia venosa está presente em 70% das mulheres. Agora, a hora que você se sentiu incomodada, fez um diagnóstico, procura um especialista e trata. Você não precisa ficar esperando ou postergando o teu tratamento. Então START. Agora. É agora, né, doutor? Doutor Ricardo? A dica é para que as pessoas se cuidem mais, cuidem da saúde, do peso, do colesterol, da pele, do estômago, mas também lembrar da boca e também lembrar da saúde mental. A mental, né, doutor? Então, isso é importante também, então fica essa dica. Legal. Doutor Paulo? Minha dica, obviamente, é as pessoas se cuidarem, lógico, e cuidarem de verdade do sorriso. Eu acho que hoje, como o doutor falou, escolherem profissionais que têm técnicas e tecnologias que possam ajudar a favor, né? Eu acho que faz toda a diferença para evitar mutilações, né? No caso da boca também, que o dente é um órgão tão importante como qualquer outro no corpo. Excelente, doutor. Então eu acho que esse é o nosso foco para 2020 e eu espero que as pessoas se cuidem mais, levem as crianças, levem a família e sintam-se mais felizes. Show de bola, gente. Quero encerrar com a última dica, que é uma do nosso mês, que a doutora vai falar. Eu não sei. Entrem no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O site é www.sbd.org.br. Tem uma seção dedicada ao público em geral e especialmente esse mês explicando assim de tudo e mais um pouco, dando dicas de tudo e mais um pouco. Vale a pena, porque não é um tempinho que a gente perde, é um tempão que a gente ganha mais para frente. Dezembro laranja, né, doutora? Sobre o dezembro laranja, né? Sobre o dezembro laranja, ainda excelente. Amarrando aí o câncer de pele. Pessoal, eu estou muito feliz de estar terminando mais esse bloco, de estar terminando esse dia na presença de vocês. Doutora Rosângela, eu fiquei muito feliz de ter a senhora aqui e ver como a senhora conseguiu fazer dois grandes profissionais. Ver a desenvoltura da doutora Larissa aqui e a desenvoltura do doutor Lucas através do vídeo. Parabéns, doutora. Tem o doutor Leandro ali atrás, ó. Cadê o doutor Leandro? Doutor, prazer também, viu? Obrigado você estar aqui com a gente. Certamente que você colabora dessa minha fala com relação à sua mãe, né? Muito mais do que eu, né? O Renato, assim, é só para ele ficar com vergonha, que esse aí não gosta de aparecer. Não gosta de aparecer. É só uma dica. Sem um anestesiologista, nenhuma especialidade existiria. Já pensou? Mas obrigado, então, viu, doutora? Muito bom. A anestesia, analgesia. Está com eles, com os anestesistas. Parabéns, viu, doutora? Porque
realmente fez a diferença. O Dr. Lucas foi lá no nosso escritório gravou esse vídeo belíssimo e para ajudar ainda mais esse dia maravilhoso, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Posso encerrar? Opa, então vamos lá, por favor. Gostaria de perguntar para o doutor, não me lembro o nome, doutor Ricardo, se fala muito em que Alzheimer pode ser prevenido e tal. Existe realmente uma maneira de prevenir ou adiar o aparecimento do Alzheimer? Boa pergunta, hein? Bom, em relação ao mal de Alzheimer, existe uma predisposição genética, né? A pessoa ela tem essa predisposição e a melhor forma de prevenir, na verdade, é cuidar da saúde. Então, a pessoa ela ter hábitos de vida saudáveis mesmo, quanto menos comorbidades, quanto menos doenças ela tiver, isso minimiza a chance de desenvolver a doença no futuro. É uma doença que o risco aumenta com a idade, né? Depois dos 75 anos a tendência é aumentar mais o risco. A condição socioeconômica também tem uma relação importante, né? De acordo com o grau de escolaridade da pessoa, a reserva intelectual que ela tem. Então tudo isso acaba entrando como risco, né? Aumentado ou não. Mas a melhor forma de prevenir é cuidar da saúde. Se a pessoa tem hipertensão arterial, se ela tem diabetes, se ela tem colesterol alto, isso tem que estar sob controle para minimizar a chance de desenvolver isso no futuro. Show de bola. Alguém mais? Opa, vamos lá. Esse bloco está animado, hein? Vamos lá. Para o Dr. Paulo. Dr. Paulo, eu já li e ouvi algumas pessoas falarem a respeito de profissionais da odontologia inseridos em hospitais, tá? Principalmente em UTIs. Tá? Vou fazer essa pergunta porque foi falado aqui muito em infecção, né? Morre pela boca também e assim por diante. E houve um índice, caiu na realidade, né? O percentual de infecções hospitalares, tá? Onde o profissional da odontologia estava inserido, tá? Isso é fato, o doutor tem conhecimento desse trabalho? Aqui em Rio Preto é atuante ou não? É essa a pergunta. Então, hoje a odontologia hospitalar, inclusive, é a especialidade, né, reconhecida pelo CFO. E os dentistas estão inseridos hoje em muitos hospitais de qualidade, exatamente para fazer pessoas acamadas, por exemplo, não tem condição nenhuma de higiene bucal. E a boca é um nicho de bactéria, são 250 mil tipos de bactérias, são muitos tipos de bactéria, que pode se transformar em doenças. Então a pessoa acaba não sarando e, além de tudo, fazendo com que isso passe para outras pessoas. Em São José do Rio Preto eu sei que tem equipes atuantes, inclusive no HB, tem uma equipe, inclusive que tem um colega meu que coordena, e eu acho que isso é uma especialidade que é tão importante quanto qualquer outra. Muito legal. Alguém mais fazer uma pergunta? Eu sou intensivista, Olá, né? Eu trabalho em UTI também e a gente tem inserido o profissional dental para passar, para ver todos os pacientes e também para ensinar o pessoal, os técnicos, os enfermeiros a fazer essa limpeza. Isso é muito importante realmente e é fácil que melhora. Cai as infecções. É alto. Pessoal, posso encerrar aqui? Alguém mais? Game over? Legal? Gente, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Esse conteúdo está todo gravado. Vocês saindo daqui, Sofia, se dirijam à direita, fazer uma entrevista para a CBN, vou gravar um podcast lá, tá? Tomar um café. Tomar um café. Não preencheu para concorrer à joia. E quem não preencheu, concorrer à joia na Constantini. E amanhã a gente continua os sorteios com a Mundo Flex, né, Alexandre? Vai ser aí mais uma vez a Mundo Flex com a gente. Gente, muito obrigado, uma salva de palmas. Muita informação que salva aqui hoje. E vamos fazer a foto aqui para a gente marcar esse dia junto com esse super time aqui de profissionais de altíssimo nível. As meninas...